Meu nome é Conceição Oliveira. Tenho 83 anos hoje. Nasci em 1941, em Ribeirão das Almas, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, que nem consta mais nos mapas modernos. Quando olho para minhas mãos enrugadas agora, às vezes me pergunto como estas mesmas mãos conseguiram se erguer tantas vezes depois de serem forçadas a se curvar. Minha história não é fácil de contar, mas talvez seja importante para que outras mulheres saibam que sempre existe um amanhecer, mesmo após a noite mais escura. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse meu vídeo. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Nossa casa ficava na parte alta da cidade. Uma construção de tijolos aparentes com janelas azuis que minha mãe insistia em repintar todo ano, como se aquela cor pudesse trazer um pouco de céu para dentro de nosso lar. Era a única coisa que meu pai permitia que ela decidisse. Do lado de fora, éramos a família perfeita. O respeitado sargento da Polícia Militar, a esposa dedicada e as 3 filhas bem comportadas. As pessoas nos olhavam com admiração quando íamos à missa aos domingos, todos impecavelmente vestidos. Meu pai com seu bigode bem aparado e postura impecável. Mamãe sempre com luvas brancas, não importava o calor que fizesse. Meu pai, Sargento Augusto Oliveira, entrou para a Polícia Militar em 1936, nos tempos do Estado Novo. Ele se orgulhava de dizer que conhecia a ordem e que sabia como manter as coisas nos eixos. Na delegacia de Ribeirão das Almas, era o braço direito do delegado, e todos tremiam quando ele passava. Os homens o cumprimentavam tirando o chapéu, as mulheres baixavam os olhos. Em casa, essa autoridade se transformava em algo ainda mais intenso, mais sufocante. Nossa rotina começava invariavelmente às 5 horas da manhã, quando o despertador tocava. Tínhamos exatos 15 minutos para estarmos de pé, camas feitas e uniformes escolares passados e vestidos. Meu pai fazia a inspeção diária antes do café. Passava o dedo nas prateleiras verificando poeira, checava se os sapatos estavam engraxados, se as unhas estavam cortadas rentes. Qualquer falha resultava em punição. Uma casa desarrumada é sinal de mente fraca e caráter duvidoso. Ele repetia como um mantra, enquanto caminhava pelo corredor com as mãos para trás, numa postura que imitava as inspeções que ele mesmo realizava na guarda. À mesa, o silêncio era absoluto. Só podíamos nos servir depois que ele se servisse. Só podíamos começar a comer depois que ele desse a primeira garfada. Se algum talher caísse no chão, o responsável ficava sem aquela refeição. Disciplina, ele dizia, é o que separa os homens dos animais. Eu me perguntava naqueles momentos de fome quem realmente estava mais próximo da animalidade. Éramos 3 filhas. Eu, a do meio, nascida em 1941. Zélia, a mais velha, de 1938. E Inês, a caçula, de 1944. Nossa mãe, Dona Aparecida, tinha sido professora antes de se casar, mas abandonou a profissão por exigência de meu pai. Mulher minha não trabalha fora. Tem que cuidar do lar e das crianças. Ele dizia como quem anuncia uma verdade universal. Os olhos dela, que nas fotos antigas mostravam um brilho de juventude e inteligência, foram perdendo o lume com o passar dos anos, até se tornarem 2 lagos parados de resignação. Na escola éramos conhecidas como as filhas do sargento. Os professores nos tratavam com um respeito temeroso, como se tivessem medo de que qualquer repreensão pudesse chegar aos ouvidos de meu pai. Os colegas nos evitavam, como se o rigor e a disciplina fossem contagiosos. Lembro-me de uma ocasião no 4º ano primário, quando a professora pediu que fizéssemos uma redação sobre o que queríamos ser quando crescêssemos. Escrevi que sonhava em ser enfermeira, para cuidar de pessoas doentes. Quando li o texto em voz alta, a classe inteira ficou em silêncio. A professora, Dona Eunice, sorriu nervosamente e disse: "Que bonito, Conceição!
Mas você já conversou com seu pai sobre isso? Aquela noite, depois que li a redação para meu pai durante o jantar, como ele exigia que fizéssemos com qualquer tarefa escolar, ele rasgou o papel em pequenos pedaços e jogou no lixo. Enfermeira lida com homens, vê homens despidos, trabalha de noite. Nenhuma filha minha vai se sujeitar a isso. Vocês vão aprender a cozinhar, costurar e cuidar de uma casa. Depois vão se casar com homens de bem que eu aprovar. Este é o destino de mulheres decentes. Zélia, minha irmã mais velha, era a que mais sofria com as regras. Tinha um espírito naturalmente questionador, uma inteligência viva que o sistema de nosso pai tentava esmagar. Aos 15 anos, ela começou a guardar livros embaixo do colchão. Romances, poesia, coisas que o padre da cidade emprestava em segredo, talvez percebendo a fome de conhecimento naquela adolescente de olhos inquietos. Inês, a caçula, desenvolveu outra estratégia. Tornou-se quase invisível. Falava pouco, movia-se sem fazer barulho, como um pequeno fantasma pela casa. Era a maneira que encontrou de sobreviver, desaparecendo nas sombras para não atrair a atenção daqueles olhos sempre vigilantes de nosso pai. Quanto a mim, tornei-me observadora. Aprendi a ler o humor de meu pai pelo som de seus passos, pelo jeito como pendurava o cap no cabideiro da entrada, pelo tom de voz ao chamar minha mãe. Desenvolvi um sexto sentido para prever tempestades, para saber quando deveríamos nos esconder em nossos quartos ou quando era seguro permanecer na sala. Essa habilidade, anos mais tarde, salvaria minha vida. Os verões em Ribeirão das Almas eram sufocantes, mas não podíamos usar roupas indecentes. Qualquer coisa acima do joelho ou sem mangas. Na escola, enquanto outras meninas começavam a se embelezar, nós tínhamos que manter o cabelo preso em tranças severas, sem um fio fora do lugar. Maquiagem era proibida, assim como esmalte colorido ou qualquer adorno que pudesse chamar atenção indevida, como meu pai dizia. As noites eram o pior momento. Depois que o jantar terminava, precisamente às 19 horas, meu pai sentava-se na poltrona da sala para ouvir o rádio. Noticiários, nunca música. Era o momento em que ele bebia sua única dose diária de cachaça. Uma dose que, com o tempo, se transformou em 2. Depois, 3. E à medida que o nível da garrafa baixava, sua voz se tornava mais alta, suas críticas mais cortantes. "Olha essa menina, encurvada como uma velha", diria, apontando para mim. "Endireita essa coluna. Filha minha tem que ter postura de rainha." Outras vezes, o alvo era Zélia. "Essa daí acha que é esperta demais. Vai acabar mal se continuar com esse ar petulante." Ou então Inês. "Tão quietinha. O que será que esconde?" Gente muito calada não é confiável. Nossa mãe tentava intervir, à sua maneira silenciosa. "Augusto, as meninas estão cansadas. Tiveram um dia cheio na escola." Ao que ele respondia com um olhar que fazia o sangue gelar. "Quando eu quiser sua opinião, Aparecida, eu peço. Enquanto isso, cuide do que é sua obrigação." Uma vez por mês, invariavelmente, acontecia a grande inspeção. Meu pai fechava todas as portas e janelas como se temesse que os vizinhos ouvissem. Então chamava cada uma de nós para seu escritório. Um cubículo com uma escrivaninha e uma estante cheia de manuais militares e códigos de leis. Lá, ele verificava nossos cadernos página por página, examinava nossas unhas, orelhas, o interior de nossos sapatos. Perguntava sobre nossas amizades, sobre o que conversávamos na escola. Era um interrogatório em regra, onde qualquer hesitação era vista como confissão de culpa. "Um policial sabe quando alguém está mentindo", ele dizia, olhando fixamente em nossos olhos. "Posso ler a verdade no seu rosto." Aos 13 anos, quando meu corpo começou a mudar, a grande inspeção tornou-se ainda mais humilhante.
Meu pai começou a examinar nossas roupas íntimas, procurando por sinais de comportamento impróprio. Não entendia na época o que ele queria dizer. Só sabia que aqueles momentos me enchiam de uma vergonha tão profunda que eu desejava desaparecer. Foi nessa época que minha mãe começou a adoecer. Primeiro foram dores de cabeça constantes. Depois, uma fadiga que nenhum repouso aliviava. O médico da cidade, Dr. Antenor, vinha visitá-la em casa, sempre saindo com uma expressão preocupada. "Ela precisa de descanso", dizia. "Talvez uma temporada na casa da irmã, na capital." Meu pai nunca permitiu. "Lugar de esposa é ao lado do marido", decretava. E assim, mamãe definhava um pouco mais a cada dia, como uma planta mantida longe do sol. Seus cabelos, antes negros e brilhantes, embranqueceram precocemente. Suas mãos, sempre ocupadas com o bordado ou com a comida, começaram a tremer. Quando completei 14 anos, em 1955, a situação em casa tornou-se ainda mais tensa. O Brasil vivia tempos de mudança. Juscelino Kubitschek falava em desenvolvimento, em modernização. O rádio tocava bossa nova. As revistas mostravam moças de cabelos soltos e saías mais curtas. Era como se um novo mundo estivesse nascendo lá fora. Um mundo do qual estávamos completamente isoladas. Zélia, então com 17 anos, começou a se rebelar mais abertamente. Certo dia, voltou da escola com um batom muito claro nos lábios, quase imperceptível. Mas os olhos de águia de meu pai notaram imediatamente. O que se seguiu foi uma tempestade como nunca tínhamos visto antes. Ele a arrastou para o banheiro, esfregou sua boca com uma escova áspera, até que os lábios ficassem em carne viva, sangrando. "Prefiro ver sangue do que ver vergonha nesta casa", gritava, enquanto minha mãe tentava inutilmente pará-lo. Naquela noite, depois que meu pai finalmente adormeceu, entrei no quarto que dividia com minhas irmãs. Zélia estava deitada de costas para a porta, soluçando baixinho. Inês estava sentada na beira da cama dela, passando um pano úmido em seus lábios machucados. Quando me viram, Inês fez sinal para que eu fechasse a porta. Então Zélia se virou e, com os lábios inchados, sussurrou: "Eu vou embora daqui, e vocês deveriam vir comigo." Foi nesse momento que percebi. Estávamos presas numa casa que, para o mundo exterior, parecia o modelo de respeitabilidade, mas que por dentro era uma prisão, onde o carcereiro usava uma farda da polícia militar e dizia agir em nome da moral, dos bons costumes e da lei. Uma prisão onde os gritos eram silenciosos e as feridas, invisíveis para quem olhasse de fora. O que nenhuma de nós sabia, naquela noite, era que o pior ainda estava por vir. Minha mãe, Aparecida, era uma mulher que foi desaparecendo aos poucos, como um retrato que vai perdendo a cor com o passar dos anos. Nas poucas fotografias que restaram daquele tempo, posso ver a transformação. Em uma tirada no dia de seu casamento em 1937, ela está radiante. Cabelos negros e brilhantes presos em um coque elegante. Olhos vivos, um sorriso hesitante, mas cheio de esperança. Em outra de 1957, 20 anos depois, não parece nem mesmo a mesma pessoa. O rosto magro, os ombros curvados, aquele olhar distante de quem está presente apenas no corpo. Naquele ano de 1956, enquanto o país se agitava com a construção de Brasília e o presidente JK prometia 50 anos de progresso em 5, nossa casa permanecia congelada no tempo, sob as regras implacáveis de meu pai. O mundo lá fora mudava, mas entre nossas paredes, o relógio parecia ter parado. Mamãe acordava antes de todos, às 4 da manhã. Quando abríamos os olhos, o cheiro de café já impregnava a casa. Ela trabalhava em silêncio absoluto. Aprendera a cozinhar sem fazer barulho com as panelas, a varrer sem que a vassoura arranhasse o chão, a passar roupa sem que o ferro batesse na tábua.
Uma boa esposa é como o ar, dizia meu pai. Essencial, mas não se deve notar sua presença. Suas mãos contavam histórias que sua boca não podia pronunciar. Ásperas, rachadas pelo sabão de soda, com unhas quebradas e pequenas queimaduras de ferro de passar. Mãos que trabalhavam incessantemente, das 4 da manhã às 10 da noite, sem descanso. Mãos que, quando meu pai não estava olhando, acariciavam nossas cabeças com uma ternura silenciosa, como se pedissem desculpas por não poderem nos proteger. Certa manhã, encontrei-a sozinha na cozinha, chorando baixinho enquanto descascava batatas. As lágrimas escorriam silenciosamente, misturando-se à água da pia. Fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Ela me viu e rapidamente secou o rosto com a barra do avental. "O que foi, mamãe?" perguntei, aproximando-me hesitante. "Nada, filha. É só a cebola", respondeu, embora não houvesse nenhuma cebola à vista. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Percebi que seu silêncio não era submissão, era proteção. Ela se calava não porque concordava, mas porque temia. Não por si mesma, mas por nós. À noite depois que meu pai dormia, às vezes a encontrava sentada na cozinha escura, à luz fraca de uma vela. Ela guardava os tocos de velas que sobravam das novenas, escondidos numa lata de goiabada vazia. Ali, no silêncio da madrugada, ela escrevia em um caderno pequeno, de capa marrom desbotada. Quando me via, fechava-o rapidamente e o escondia no bolso do roupão. Uma noite juntei coragem e perguntei: "O que a senhora escreve, mamãe?" Ela hesitou, olhou para a porta como se temesse que as paredes tivessem ouvidos, e então sussurrou: "Poesia, filha. Escrevo o que não posso dizer." Fiquei surpresa. Nunca imaginara que minha mãe, aquela figura apagada e submissa que conhecíamos durante o dia, tivesse um mundo interior tão rico. Ela me mostrou uma página, hesitante. A letra era miúda, apertada, como se também as palavras precisassem ocupar o menor espaço possível. "Quando eu era jovem", ela disse baixinho, "queria ser professora de literatura. Cheguei a dar aulas por 2 anos, antes de conhecer seu pai. Ele não gostava de mulheres que liam muito. Dizia que livros enchem a cabeça de ideias perigosas." Foi a primeira vez que a vi falar de seu passado, de seus sonhos. Percebi que havia uma mulher inteira soterrada sob o peso das exigências de meu pai. Uma mulher com desejos, aspirações, pensamentos próprios. No início de 1957, mamãe começou a tossir. A princípio, era apenas uma irritação na garganta, que ela tratava com chá de limão com mel. Depois, a tosse se tornou mais persistente, especialmente à noite. Meu pai se irritava com o barulho. "Controle-se, mulher! Como espera que eu durma com esse barulho?" Ela passou a dormir na sala para não incomodá-lo. De madrugada, eu a ouvia tossir, um som abafado, como se ela colocasse o travesseiro sobre o rosto para sufocar o ruído. Certa manhã, vi manchas de sangue na fronha. "Mamãe precisa ir ao médico", disse a meu pai durante o café da manhã. Ele ergueu os olhos do jornal, irritado pela interrupção. "Sua mãe está bem. É só uma gripe." "Mas ela está tossindo sangue", insisti, surpreendendo a mim mesma com aquela coragem repentina. A mão dele bateu na mesa com força, fazendo as xícaras saltarem. "Desde quando você é médica, Conceição? Desde quando questiona minhas decisões?" Naquele mesmo dia, no entanto, encontrei mamãe desmaiada no quintal, enquanto estendia roupas no varal. Seu rosto estava branco como cera, os lábios azulados. Gritei por Zélia e juntas a carregamos para dentro. Meu pai estava na delegacia e decidimos, naquele momento desesperador, desobedecer suas ordens pela primeira vez. Zélia correu até a farmácia do seu Geraldo, que também servia como posto de saúde,
na ausência de um hospital na cidade. Ele veio imediatamente trazendo sua maleta preta. Após examinar mamãe, seu rosto ficou grave. Ela precisa ir para a capital, disse. Suspeito de tuberculose. Precisa de exames que não temos aqui. Quando meu pai chegou e soube o que tínhamos feito, sua fúria foi terrível. Expulsou seu Geraldo de casa com ameaças, chamando-o de intrometido e charlatão. Depois trancou-se no quarto com mamãe por quase 1 hora. Ouvimos a voz dele, baixa e controlada, mas carregada de ameaças. Quando saiu, anunciou: Sua mãe vai ficar bem, só precisa de repouso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Zélia entrou no meu quarto. Precisamos fazer alguma coisa, sussurrou. Mamãe vai morrer se continuar assim. Foi a primeira vez que verbalizamos aquela possibilidade terrível. A ideia de perder mamãe, de ficar sozinha com meu pai e minhas irmãs naquela casa-prisão, me encheu de pavor. Na manhã seguinte, no caminho para a escola, Zélia e eu paramos na farmácia. Seu Geraldo nos recebeu nos fundos, longe dos olhares curiosos da cidade pequena, onde todos sabiam da vida de todos. Vocês precisam convencer seu pai, disse ele. Eu posso arranjar transporte para levá-la à capital, mas sem a autorização dele. Em 1957, uma mulher não viajava sem a permissão do marido. Não abria conta em banco, não assinava documentos, não tomava decisões sobre a própria saúde. Era como se não existisse como pessoa perante a lei. Era propriedade, primeiro do pai, depois do marido. E se ela fugisse? Perguntou Zélia. Seu Geraldo balançou a cabeça. Seu pai é autoridade policial. Seria considerado abandono de lar. Ele poderia até interná-la num sanatório por desequilíbrio mental. Já vi casos assim. Voltamos para casa desanimadas. No portão, encontramos a tia Eulália, irmã de meu pai, que vinha nos visitar de Três Corações uma vez por ano. Era uma mulher robusta, de voz potente e opiniões fortes. A única pessoa que não parecia intimidada por meu pai. Quando viu mamãe, ficou visivelmente chocada. Meu Deus, Aparecida, você está um espectro! Meu pai tentou minimizar. Ela está um pouco indisposta, nada grave. Tia Eulália não se deixou enganar. Tinha sido enfermeira na guerra. Conhecia os sinais da doença. Sem pedir licença, pegou as chaves do carro de meu pai e anunciou. Estou levando Aparecida para o hospital de Três Corações agora mesmo. Você pode vir junto ou ficar, Augusto. Mas ela vai. Foi a única vez que vi meu pai sem reação, desarmado pela determinação daquela mulher que compartilhava seu sangue, e talvez fosse a única pessoa no mundo que ele respeitava de verdade. Mamãe ficou internada por 3 meses. O diagnóstico confirmou: tuberculose avançada. Enquanto ela estava hospitalizada, a dinâmica em casa mudou. Meu pai trabalhava mais horas na delegacia, evitando voltar para a casa vazia. Zélia assumiu o comando da cozinha. Eu cuidava da limpeza. E Inês, ainda pequena, ajudava como podia. Nas raras visitas que fazíamos à mamãe, meu pai controlava rigorosamente essas ocasiões. Ela parecia outra pessoa. Longe da sombra opressora de seu marido, recuperava não apenas a saúde física, mas algo de sua essência. Sorria mais, falava mais. Uma enfermeira comentou certa vez. Sua mãe escreve poesias lindas. Todas as outras pacientes pedem para ela ler durante a noite. Aqueles meses de ausência de mamãe revelaram outra face de meu pai. Uma que não conhecíamos. À noite, sozinho em seu quarto, às vezes o ouvíamos chorar. Era um som estranho, quase animalesco, como se seu corpo não estivesse acostumado a expressar fragilidade. De manhã, no entanto, voltava a ser o tirano de sempre, mais irritadiço, mais exigente, como se quisesse compensar aqueles momentos de fraqueza.
Em setembro de 1957, mamãe voltou para casa. Estava mais magra, mais pálida, mas seus olhos tinham readquirido algo daquele brilho que eu vira nas fotos antigas. Tia Eulália veio instalá-la e, antes de partir, teve uma longa conversa a portas fechadas com meu pai. Não sei o que foi dito, mas depois disso, ele passou a permitir que mamãe descansasse mais, que tomasse sol no quintal. Seu pai não é um homem mau, disse-me mamãe certa tarde, enquanto tomávamos chá no quintal. Uma nova rotina que ela insistira em estabelecer após seu retorno. Ele é um homem com medo. Medo? Pai? Perguntei incrédula. Meu pai era a pessoa mais intimidadora que eu conhecia. A ideia de que ele pudesse sentir medo parecia absurda. Medo de perder o controle, de mostrar fraqueza, explicou ela. Seu avô, o pai dele, era um homem terrível. Batia nele com correia de couro, até deixar marcas que nunca sararam completamente. Augusto cresceu achando que força é tudo, que sentimentos são fraqueza. Foi a primeira vez que mamãe falou abertamente sobre meu pai, sem sussurros, sem olhar por cima do ombro. Algo havia mudado nela durante aqueles meses no hospital. Era como se tivesse compreendido que a vida era curta demais para ser vivida em silêncio absoluto. Queria que vocês tivessem uma vida diferente, continuou ela, pegando minhas mãos entre as suas. Queria que soubessem que existe um mundo além destas paredes, além das regras de seu pai. Um mundo onde mulheres podem escolher, podem falar, podem sonhar. Naquele momento, entendi que mamãe não era fraca. Era a pessoa mais forte que eu já conhecera. Tinha sobrevivido anos de opressão, mantendo acesa uma pequena chama de dignidade dentro de si. E agora, olhando a morte de perto, decidira que não partiria deste mundo sem tentar mudar o destino de suas filhas. O que não sabíamos era que seu tempo conosco seria mais curto do que imaginávamos, e que seu último ato de amor seria o mais corajoso e o mais perigoso de todos. Zélia era fogo em forma de gente. Desde pequena, minha irmã mais velha trazia nos olhos uma chama que nem toda a rigidez de meu pai conseguiu apagar. Enquanto Inês e eu desenvolvemos nossas estratégias silenciosas de sobrevivência, Zélia escolheu um caminho diferente. O da resistência. Por vezes aberta, por vezes velada, mas sempre constante. Nascida em 1938, ela entrou na adolescência durante os primeiros anos da década de 1950, uma época em que o Brasil respirava novos ares de democracia após o Estado Novo de Getúlio. Mesmo na nossa pequena Ribeirão das Almas, os ecos da modernidade começavam a chegar. Rádios transmitiam músicas diferentes, revistas mostravam mulheres participando mais ativamente da sociedade. A educação feminina deixava de ser apenas um preparo para o casamento. Para Zélia, estas pequenas frestas de luz que entravam em nossa casa, através de revistas emprestadas ou conversas ouvidas na escola, eram como oxigênio. Ela sonhava em estudar medicina. Um sonho quase impossível para uma moça do interior, na época. Mais impossível ainda sendo filha do sargento Oliveira, que considerava que lugar de mulher é no lar. Em 1958, quando terminou o ginásio com notas exemplares, seu professor de ciências, Sr. Clovis, veio pessoalmente à nossa casa falar com meu pai. Eu tinha então 17 anos e lembro nitidamente da cena na sala de visitas. Os dois homens sentados, meu pai com sua postura rígida, o professor visivelmente desconfortável, mas determinado. Sargento Oliveira, sua filha tem um talento excepcional para as ciências. Seria um desperdício para o país não permitir que ela continue os estudos. Há uma escola normal na capital, que oferece bolsas para alunas excepcionais como Zélia. Meu pai ouviu em silêncio, o maxilar tenso, a mão direita tamborilando no braço da poltrona. Um sinal que aprendemos a temer, pois anunciava tempestade.
Professor, respondeu finalmente, com aquela voz controlada que era mais assustadora que qualquer grito. Agradeço sua preocupação com minha filha. Mas nesta casa, eu decido o que é melhor para minha família. Zélia vai aprender a ser uma boa esposa e mãe, como manda a tradição. Estudos demasiados só servem para encher a cabeça das mulheres com ideias que as desviam de sua verdadeira vocação. O professor tentou argumentar, mencionando o Brasil do futuro e as novas oportunidades para as mulheres modernas. Meu pai o interrompeu, levantando-se, sinal inequívoco de que a visita terminara. O Brasil que o senhor menciona, professor, precisa de famílias sólidas, não de mulheres que abandonam seus lares em busca de quimeras. E agora, se me der licença, tenho assuntos importantes a tratar. Naquela noite, ouvimos a discussão através das paredes finas de nossa casa. Zélia, aos 20 anos, enfrentou meu pai pela primeira vez de forma direta. "É a minha vida, meu futuro!" gritava ela, a voz embargada por lágrimas de raiva. "Enquanto viver sob meu teto, viverá sob minhas regras", respondeu meu pai, a voz perigosamente calma. "Ou prefere ir para a rua? É isso que quer? Tornar-se uma dessas mulheres de reputação duvidosa?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Na sociedade brasileira daquela época, uma moça solteira não tinha para onde ir se deixasse a casa paterna sem casar-se. Seria considerada perdida, fechando-se todas as portas. A partir daquele dia, algo mudou em Zélia. A chama em seus olhos não se extinguiu. Transformou-se numa espécie de brasa contida, mais controlada, mas igualmente perigosa. Ela parou de confrontar meu pai diretamente. Em vez disso, adotou uma atitude de aparente submissão, que, para quem a conhecia bem como eu, era claramente uma máscara. Começou a frequentar com mais assiduidade a igreja, algo que agradou meu pai. Tornou-se amiga da filha do farmacêutico, Dona Laura, uma viúva respeitada na cidade que tinha uma pequena biblioteca em casa. Sob o pretexto de rezar o terço com Dona Laura, Zélia passava horas devorando livros proibidos, não apenas romances, mas obras de filosofia, política, ciência. Foi nessa época que mamãe teve a primeira recaída séria. A tuberculose, aparentemente controlada, voltou com mais força. Numa tarde de domingo de 1959, enquanto preparávamos o almoço, ela teve uma crise de tosse tão violenta que desmaiou na cozinha. Meu pai estava na missa, uma das raras ocasiões em que nos deixava sozinhas em casa. Zélia agiu com uma rapidez e decisão surpreendentes. Em vez de esperar o retorno de meu pai, chamou o seu Geraldo, que veio com seu Ford preto, e nos ajudou a levar mamãe até o hospital em Três Corações, a cidade maior mais próxima. Quando meu pai chegou ao hospital, horas depois, encontrou-nos no corredor, esperando notícias. Sua fúria foi controlada apenas pela presença de estranhos, mas seus olhos prometiam retribuição. "Você ultrapassou todos os limites", disse a Zélia, quando finalmente estávamos sozinhos na sala de espera. "Tomou decisões que não lhe cabiam, envolveu estranhos em assuntos de família." "Salvei a vida da mamãe", respondeu Zélia, sustentando seu olhar. "O médico disse que se tivéssemos esperado mais 2 horas, ela poderia ter morrido." Aquilo silenciou meu pai temporariamente. Por trás de toda a sua rigidez, ele amava a mamãe à sua maneira distorcida. A ideia de perdê-la o aterrorizava, não apenas pelo amor, mas pelo que significaria para sua imagem na comunidade ser um viúvo com 3 filhas. Mamãe ficou internada por quase 2 meses. Durante este período, Zélia assumiu o comando da casa com uma competência que até meu pai foi forçado a reconhecer. Cozinhava, limpava, cuidava de Inês e de mim. Administrava o dinheiro que meu pai deixava para as despesas, com uma eficiência notável.
Um dia encontrei-a no quintal, pendurando roupas no varal, cantarolando baixinho uma música que tocava nas rádios. Chega de Saudade, do João Gilberto. Uma daquelas canções de bossa nova que meu pai considerava música de comunista. Você parece feliz. Comentei, surpresa. Nossa casa raramente era lugar de alegria. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas, e então sorriu. Um sorriso verdadeiro, luminoso, que eu não via há anos. Estou feliz porque estou aprendendo, Conceição. Aprendendo que posso administrar uma casa sem deixar que ela me engula. Que posso fazer tudo o que meu pai acha que é obrigação de uma mulher, e ainda assim manter minha mente livre. Livre para quê? Perguntei, confusa. Para planejar o futuro. Respondeu, abaixando a voz. Um futuro diferente deste que ele planejou para nós. Você tem que me prometer uma coisa, Conceição. Prometa que, aconteça o que acontecer, você vai estudar. Vai seguir seu próprio caminho. Assenti, mais para agradá-la do que por acreditar realmente na possibilidade. Naquela época, com 18 anos, eu já havia em grande parte aceitado o destino que meu pai traçara para mim. Casar com algum rapaz de boa família, que ele aprovasse, ter filhos, viver a mesma vida limitada que mamãe vivera. Em março de 1960, mamãe voltou para casa, mais frágil do que nunca. O médico, Dr. Mateus, veio pessoalmente instalá-la e deu instruções específicas sobre seus cuidados. Repouso absoluto, alimentação reforçada, nenhuma atividade doméstica. Para minha surpresa, meu pai concordou com tudo. Talvez o medo de perdê-la tivesse finalmente superado sua necessidade de controle. Com mamãe convalescendo, a responsabilidade pela casa continuou com Zélia. Meu pai, reconhecendo sua competência, deu-lhe mais liberdade para sair, fazer compras, ir à farmácia. Foi nessas pequenas saídas que o destino de minha irmã começou a mudar. Na farmácia de seu Geraldo trabalhava um jovem farmacêutico recém-formado, Dr. Tiago Mendes. Havia se mudado para nossa cidade no ano anterior, vindo de São Paulo para cuidar de um tio doente. Era um rapaz diferente dos homens de Ribeirão das Almas. Usava óculos de aro fino, lia livros estrangeiros, ouvia músicas em inglês. Para os padrões conservadores de nossa cidade, era quase um extraterrestre. Zélia começou a demorar-se mais nas idas à farmácia. Voltava com um brilho diferente nos olhos, às vezes com um livro escondido na cesta de compras. Presentes do doutor. Tiago, descobri depois. Não demorou para que os mexericos chegassem aos ouvidos de meu pai. Numa pequena cidade como a nossa, onde todos observavam a vida de todos, era impossível esconder qualquer coisa por muito tempo. É verdade que você tem conversado com aquele forasteiro da farmácia? Perguntou ele durante o jantar, a voz perigosamente calma. Zélia não se intimidou. Doutor Tiago? Sim, pai. Ele me recomendou alguns remédios para a mamãe que não estavam na receita do Dr. Mateus. Vitaminas que têm ajudado bastante. Não gosto desse sujeito, declarou meu pai, cortando a carne com força desnecessária. Tem ideias estranhas. Ouve músicas estrangeiras. Não é o tipo de homem com quem uma moça de família deve se relacionar. Não estou me relacionando com ele, respondeu Zélia, mantendo a voz calma, embora eu pudesse ver a tensão em seus ombros. Apenas converso sobre assuntos relacionados à saúde de mamãe. Meu pai deixou o assunto morrer naquela noite, mas percebi que começou a observar Zélia com mais atenção, controlando seus horários, questionando cada saída. Ela, por sua vez, tornou-se ainda mais cuidadosa, mas não deixou de ir à farmácia. Foi em uma dessas visitas que o inevitável aconteceu. Era junho de 1960, época de festa junina. A cidade toda se preparava para as celebrações, com bandeirinhas coloridas nas ruas e ensaios de quadrilha na praça. Meu pai, como autoridade local, estava envolvido na organização da segurança da festa,
passando mais tempo fora de casa. Zélia aproveitou uma dessas ausências para ir à farmácia buscar medicamentos para a mamãe. Demorou mais que o habitual. Quando voltou, seu rosto estava transformado. Havia nele um misto de excitação e medo que me alarmou imediatamente. "O que aconteceu?" perguntei, assim que ficamos sozinhas na cozinha. Ela mordeu o lábio, hesitou, e então falou rapidamente em voz baixa. "O Dr. Tiago me pediu em namoro." Fiquei paralisada. Na nossa realidade, um namoro só podia começar com a permissão expressa do pai. E conhecendo meu pai como conhecíamos, essa permissão jamais seria concedida. Especialmente para alguém como o Dr. Tiago, que representava tudo o que ele desprezava. "E o que você disse?" "Disse que sim", respondeu, um sorriso escapando por entre o medo. "Conceição, ele é maravilhoso, inteligente, gentil, respeita minhas ideias, meus sonhos. Disse que posso estudar, que me ajudaria a entrar na faculdade em São Paulo, que existe um mundo diferente lá fora, um mundo onde mulheres como eu podem ser mais do que simples esposas e mães." "Mas e o pai?" perguntei, já imaginando o desastre que viria. O sorriso desapareceu. "Vamos manter em segredo por enquanto, até termos um plano." Aquele segredo era pesado demais para ser mantido por muito tempo, especialmente em uma cidade como a nossa. Não sei exatamente como meu pai descobriu. Se foi algum comentário indiscreto, se nos viu conversando, ou se simplesmente percebeu a mudança em Zélia, que não conseguia esconder completamente sua felicidade. O fato é que, 2 semanas depois, a tempestade desabou. Era uma quarta-feira à noite. Meu pai chegou mais cedo do trabalho. Um mau sinal por si só. Entrou em casa silencioso, mas com aquela tensão no maxilar que anunciava problemas. Jantamos em silêncio, apenas o tilintar dos talheres preenchendo o ar pesado. Depois do jantar, meu pai acendeu um cigarro, algo que só fazia em ocasiões especiais, e disse: "Zélia, quero falar com você no meu escritório." Trocamos olhares assustados. O escritório era o local das punições mais severas, das humilhações mais profundas. Zélia empalideceu, mas levantou-se com dignidade, seguindo meu pai pelo corredor escuro. O que se passou naquela sala, nunca soube com exatidão. Ouvimos vozes alteradas, algo incomum, pois meu pai raramente gritava. Seu método de intimidação era mais sutil, mais controlado. Depois, o som de algo se quebrando. Finalmente, um silêncio mais assustador que qualquer grito. Quando a porta se abriu, Zélia saiu com o rosto lavado em lágrimas, mas com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era apenas dor ou medo, mas uma determinação feroz, como se algo fundamental tivesse se quebrado dentro dela e, no processo, a tivesse libertado. Mais tarde, naquela noite, ela entrou no quarto que dividíamos e sentou-se na minha cama, os olhos vermelhos mas secos. "Ele rasgou as cartas", disse, a voz estranhamente calma. "As cartas que o Tiago me escreveu. Disse que vai transferi-lo para longe daqui, que tem amigos na capital que podem fazer isso acontecer. Disse que vou me casar com o filho do Coronel Menezes, aquele que voltou do exército. Já está tudo combinado entre eles." O filho do Coronel Menezes, Eduardo, era conhecido na cidade por seu temperamento violento e por seguir os passos do pai na brutalidade. A ideia de Zélia casada com aquele homem era tão absurda, tão cruel, que não conseguia encontrar palavras. "Eu não vou me casar com ele", continuou Zélia, a mesma calma e real em sua voz. "Não vou viver a vida que mamãe viveu. Não vou me apagar, desaparecer aos poucos, morrer um pouco a cada dia." "O que você vai fazer?" perguntei com medo da resposta. Ela olhou pela janela, para a noite estrelada de junho. "Vou embora, Conceição. Vou fugir com o Tiago."
As palavras caíram como pedras no silêncio do quarto. Fugir era a pior desgraça que podia acontecer a uma moça em nossa cidade. Significava ser considerada perdida, cortada da família para sempre, falada nas rodas de fofoca por décadas. Para meu pai, seria a humilhação suprema, a autoridade policial que não conseguia controlar a própria filha. Você não pode, sussurrei, aterrorizada. Pai vai encontrar vocês. Ele tem contatos por todo o estado. E se encontrar... Não precisei completar a frase. Sabíamos o que aconteceria. Meu pai não era um homem que aceitava desafios à sua autoridade. Vamos para São Paulo, respondeu ela. É grande demais para ele nos encontrar. Tiago tem família lá, pessoas que podem nos ajudar. Naquela noite, não dormi. Ficava alternando entre o terror do que poderia acontecer se Zélia fugisse e o horror de vê-la casada com Eduardo Menezes, sua luz apagando-se aos poucos, como acontecera com mamãe. Na manhã seguinte ao amanhecer, encontrei um bilhete sob minha porta. Querida Conceição, quando ler isto, já estarei longe. Não tente me procurar. Será melhor para você não saber onde estou. Cuide de mamãe e de Inês. E lembre-se de sua promessa. Não deixe que ele determine seu futuro. Há um mundo lá fora. Um mundo onde mulheres podem ser livres. Um dia você também encontrará esse mundo. Eu te amo, Zélia. Quando meu pai descobriu a fuga, algumas horas depois, sua reação foi mais assustadora que qualquer explosão de raiva. Ficou absolutamente calmo, de uma calma glacial. Pegou seu revólver, colocou no coldre, vestiu sua farda mais impecável. Vou trazê-la de volta, disse, a voz desprovida de qualquer emoção. E então, ela vai aprender o que acontece com quem desafia minha autoridade. Ele saiu naquela manhã e só voltou 3 dias depois, sozinho, com uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de fúria impotente e algo mais. Algo que se parecia estranhamente com medo. Não disse uma palavra sobre Zélia. Foi como se ela nunca tivesse existido. Seu nome tornou-se proibido em nossa casa. Somente anos depois descobri o que aconteceu naqueles 3 dias. Como meu pai seguiu o rastro de Zélia e Tiago até uma cidade vizinha. Como os confrontou na rodoviária, arma em punho. Como Tiago, em vez de fugir ou se acovardar, enfrentou-o com palavras, dizendo que amava Zélia e que ela merecia uma vida melhor. E como meu pai, pela primeira vez na vida, recuou diante de algo mais forte que sua autoridade. O olhar de sua filha, não mais submisso, não mais temeroso, mas resoluto em sua decisão de ser livre. Naquele dia perdi minha irmã, mas ganhei uma lição que mudaria minha vida para sempre. A de que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, sempre existe uma escolha. Sempre existe um caminho para a liberdade, ainda que seja preciso deixar para trás tudo o que se conhece. A Casa do Silêncio 4. Sobrevivendo à adolescência. Estratégias e pequenas resistências. Continuação do relato da vovó. Conceição Oliveira, 83 anos. Após a fuga de Zélia, nossa casa mergulhou num silêncio ainda mais profundo. Era como se as próprias paredes tivessem sido proibidas de sussurrar seu nome. Meu pai retirou todas as fotografias em que ela aparecia, guardou seus pertences em caixas que foram enviadas para o sótão e declarou que a partir daquele momento, temos apenas 2 filhas. Para mim, aos 19 anos em 1960, e para Inês, com 16, a mensagem era clara como cristal. O preço da desobediência era o apagamento completo, a morte simbólica. No entanto, paradoxalmente, a ausência de Zélia gritava mais alto que sua presença jamais gritara. Seu ato de rebeldia abriu uma fresta na fortaleza que meu pai construíra ao nosso redor. Uma pequena rachadura por onde começava a penetrar a luz de um mundo diferente, de possibilidades que nunca havíamos considerado reais. O ano de 1961 trouxe mudanças não apenas para nossa família, mas para o Brasil inteiro.
Jânio Quadros assumiu a presidência em janeiro, renunciou misteriosamente em agosto, e o país entrou num período de turbulência política que refletia, de certa forma, a turbulência dentro de nossa própria casa. Meu pai passava mais tempo na delegacia, envolvido com o que chamava de manutenção da ordem em tempos de crise. Isso significava menos horas sob seu olhar vigilante. Pequenos momentos de liberdade que Inês e eu aprendemos a valorizar. Mamãe, embora ainda frágil fisicamente, parecia ter encontrado uma nova força interior após a partida de Zélia. Uma tarde, enquanto costurávamos juntas no quintal, uma das poucas atividades que meu pai aprovava para mulheres, ela quebrou o tabu pela primeira vez. "Recebi uma carta", disse quase sussurrando, os olhos fixos na costura. "De sua irmã." Minhas mãos tremeram, deixando cair o dedal. Olhei nervosamente para a porta da cozinha, temendo que meu pai pudesse aparecer a qualquer momento. "Ela está bem", continuou mamãe, sua voz ganhando firmeza. "Está em São Paulo. Casou-se com o Dr. Tiago numa cerimônia simples. Estão vivendo com a tia dele, uma senhora viúva, professora universitária." A ideia de Zélia em São Paulo, casada, vivendo uma vida tão diferente da nossa, me deixou sem palavras. Era como ouvir sobre uma personagem de livro, alguém de outro mundo. "E tem mais", disse mamãe, finalmente olhando para mim, um pequeno sorriso nos lábios pálidos. "Ela começou a estudar. Vai prestar vestibular para a farmácia no ano que vem." Naquele momento, senti algo estranho no peito. Uma mistura de alegria pela liberdade de minha irmã e uma pontada aguda de inveja. Zélia havia escapado. Estava construindo uma vida própria, enquanto eu permanecia presa às mesmas paredes, às mesmas regras, ao mesmo futuro limitado. Como ela conseguiu mandar a carta sem que pai descobrisse? Perguntei, curioso sobre os detalhes práticos daquela pequena subversão. O sorriso de mamãe se alargou, revelando uma astúcia que eu raramente associava a ela. "Seu Geraldo trouxe da capital. Ele tem um sobrinho que trabalha com o Dr. Tiago, na mesma farmácia em São Paulo. As cartas vão e vêm por esse caminho." Aquela revelação me mostrou um lado de mamãe que eu desconhecia. Uma mulher capaz de criar redes secretas, de burlar as regras impostas por meu pai, de manter vivos laços que ele tentara cortar definitivamente. "Zélia mandou algo para você também", disse ela, tirando da manga do vestido um pequeno papel dobrado. "Guarde bem, seu pai não pode saber." Com mãos trêmulas, desdobrei o bilhete. "Querida Conceição, a vida aqui é diferente de tudo que poderíamos imaginar. Há mulheres que dirigem carros, que trabalham em escritórios, que usam calças compridas. Ontem assisti a uma peça de teatro sobre liberdade política. Imagine só o que pai diria. Conceição, o mundo é maior e mais colorido do que nos fizeram acreditar. Espero que um dia você possa ver com seus próprios olhos. Não desista dos seus sonhos. Com amor, Zé." Aquelas poucas linhas acenderam uma chama que eu não sabia existir dentro de mim. Durante os dias seguintes, peguei-me sonhando acordada com São Paulo, imaginando ruas largas, prédios altos, mulheres caminhando livremente, falando em voz alta, rindo sem cobrir a boca com as mãos. A realidade cinzenta de Ribeirão das Almas, com suas fofocas mesquinhas e seu horizonte limitado, começou a parecer insuportavelmente pequena. Naquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu. A diretora do grupo escolar local, Dona Matilde, veio à nossa casa para conversar com meu pai. Eu havia concluído o curso normal no ano anterior, mas sem perspectivas de exercer a profissão, já que meu pai considerava o magistério aceitável para moças solteiras de famílias menos abastadas, não para uma filha do sargento Oliveira. Dona Matilde era uma das poucas pessoas na cidade que não se intimidava facilmente. Solteira por opção, formada na capital,
Dirigia a raia escola com mão firme há mais de 20 anos. Meu pai a respeitava, ainda que a considerasse excêntrica. Sargento, disse ela sentada ereta na sala de visitas, as mãos cruzadas sobre a bolsa de couro. Estamos em uma situação difícil. A professora do 2º ano adoeceu gravemente e precisará de vários meses para se recuperar. Não há substitutos disponíveis e o ano letivo mal começou. Sua filha Conceição tem diploma de normalista e, pelo que seus professores me contaram, tem vocação para o ensino. Meu pai franziu o senho, um sinal claro de desaprovação. Dona Matilde, agradeço sua consideração, mas minha filha não necessita trabalhar. Em breve estará casada, formando sua própria família. Dona Matilde não se abalou. Compreendo, sargento. No entanto, estamos falando de uma situação temporária. 3, talvez 4 meses. Seria um serviço à comunidade. Quase um ato patriótico, diria eu. Os filhos dos nossos concidadãos não podem ficar sem instrução. E sua autoridade como pai não seria de forma alguma diminuída. Ao contrário, seria um gesto de generosidade de sua parte permitir que sua filha compartilhe seus conhecimentos. Observei, fascinada, como aquela mulher manipulava habilmente os valores que meu pai mais prezava. Autoridade, patriotismo, respeito comunitário. Vi o momento exato em que ele cedeu, ainda que a contragosto. Apenas até que a professora se recupere, enfatizou. E deverá voltar para casa imediatamente após as aulas. Nenhuma atividade extra, nenhuma reunião fora do horário escolar. Assim, quase por acidente, aos 20 anos encontrei minha primeira e pequena liberdade. A sala de aula tornou-se meu refúgio, o único lugar onde não estava sob o olhar vigilante de meu pai. Ali, diante de 30 crianças ávidas por conhecimento, descobri uma Conceição que não conhecia. Uma mulher capaz de falar com autoridade, de tomar decisões, de existir por si mesma. As crianças me adoravam, e eu a elas. Contrariando as práticas rígidas da época, introduzi música nas aulas, contação de histórias, pequenos momentos de brincadeira. É preciso respeitar a natureza infantil, argumentei quando Dona Matilde questionou meus métodos pouco ortodoxos. Para minha surpresa, ela sorriu e disse: Continue, Conceição. A educação brasileira precisa de sangue novo. Em casa, guardava essas pequenas rebeldias como tesouros secretos. Continuava sendo a filha obediente, quieta, que meu pai esperava. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim, como uma semente que, uma vez plantada, não pode deixar de crescer, por mais hostil que seja o solo. No final de 1961, a professora que eu substituía se recuperou, e meu breve voo de liberdade chegou ao fim. Ou assim pensava eu. Dona Matilde, no entanto, tinha outros planos. Você tem um dom natural para o ensino, Conceição, disse-me em seu escritório, no meu último dia. Seria um desperdício deixá-lo murchar. Conversei novamente com seu pai. A partir do ano que vem, você dará aulas de reforço à tarde, aqui mesmo na escola. 2 horas por dia, não mais que isso. Ele concordou, desde que você continue ajudando sua mãe com os afazeres domésticos pela manhã. Não pude conter as lágrimas. Aquelas 2 horas diárias representavam muito mais que um trabalho. Eram uma janela para o mundo. Uma afirmação de que eu podia ser algo além da filha do sargento Oliveira. Foi nesse período que o rádio, antes rigidamente controlado por meu pai, para que ouvíssemos apenas noticiários e músicas adequadas, tornou-se uma fonte secreta de abertura. Roberto Carlos e sua jovem guarda começavam a embalar os sonhos da juventude brasileira. Quando meu pai não estava em casa, Inês e eu sintonizávamos escondidas nessas músicas que falavam de amor, de carros, de uma juventude diferente da que conhecíamos.
1964 trouxe a sombra do regime militar.